Estamos de volta, a gente, depois de uma semana aí, se reencontrando. Espero ter sido uma semana boa para vocês. A gente vai dar continuidade na correção do nosso caderno de atividades hoje. E é a mesma coisa da semana passada, né? Tem que estar já com o seu caderno de atividades aberto aí, uma caneta, um lápis, uma borracha, para a gente poder fazer essa correção juntos, tá bom? Então, qual que é o nosso cronograma do dia? A gente vai olhar mais a fundo o tema de distribuição etária, tá? A gente vai olhar a pirâmide etária, hoje ver o que é isso, né? E a gente vai corrigir, então, o nosso quarto, quinto, sexto, e fazer o fechamento no sétimo ponto, tá bom? No nosso sétimo passo. Então, vamos lá, preparados. É uma aula que agora vai ter um pouquinho mais de texto, então a gente vai interpretar esse primeiro texto, tá? Esse texto inicial, ele é uma notícia, né, que foi vinculada no jornal, no UOL, na verdade, em 13 de março, e era bem no começo que a gente estava vivendo o processo de isolamento social e da pandemia do coronavírus, tá? Então, a gente vai fazer a leitura juntos do texto. Quero que vocês também olhando aí para o caderno de atividades. Eu vou começar a leitura então em 3, tá bom? 1, 2, 3, valendo, vamos lá. A proporção de mortes por casos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, é maior entre a população com mais de 70 anos de idade, segundo dados do Centro para a Prevenção e Combate a Doenças da China, país de origem do vírus e com mais casos registrados até agora. Na época eram 80 mil casos, né? Dados compilados pelo órgão até 11 de fevereiro apontam que 14,8% dos casos do novo coronavírus com chineses com mais de 80 anos resultaram em morte. Já 8% dos casos da Covid-19 envolvendo a população na faixa dos 70 anos acabaram em falecimento. Por outro lado, até os 49 anos de idade, o índice de letalidade do novo coronavírus na China chegou no máximo a 0,4%. Bom, vamos lá. Ao falar na Comissão Geral da Câmara dos Deputados na última quarta-feira, na época dia 11 de março, o ministro brasileiro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou a atenção necessária ao público idoso. Disse, né, o maior grupo de risco é formado pelos idosos e doentes crônicos. Este é o grupo que queremos super proteger. Bom, aqui a gente fecha a leitura, né? É um texto que tem bastante dado, então é importante ir marcando esses dados para não se perder no contexto do texto, tá bom? Vamos lá, o que a gente vai fazer com isso? A partir da leitura acima, qual a conclusão que podemos chegar em relação à taxa de letalidade, que é a quantidade de pessoas que morrem quando infectadas pelo vírus? Primeira pergunta. Segunda, há alguma correlação etária, ou seja, relacionada à idade nessa letalidade? Bom, a partir dessas duas perguntas, para você escrever as suas conclusões, né, respondê-las no seu caderno. Então, vamos lá. Esse texto ele tem como objetivo mostrar que existe sim uma correlação etária entre a taxa de letalidade do vírus, né, a quantidade de pessoas que morrem quando contaminadas por esse vírus, e que esse é um dos fatores, beleza? Mas é importante a gente trazer também para o presente que ele não é o único fator e dependendo da composição etária daquela população e da maneira como ela ocupa o território, o lugar onde ela vive, esse vírus vai se manifestar de forma diferente, tá? Esse texto, ele coloca muito forte a questão da idade. Então, quanto mais velho, né, maior a chance de falecimento e de óbito, tá bom? Então, a conclusão central desse texto, ela é essa. Há uma correlação etária e a gente pode chegar a essa conclusão em relação ao contágio com o coronavírus. Tá bom? Tranquilo? Vamos seguir. Nosso próximo passo, esse aqui era para aquecer e para trazer para atualidades, tá? Quinto passo nosso, a gente tem mais uma parte de conceito e eu pedi bastante atenção de vocês. A gente vai usar imagens também para isso ficar um pouco mais fácil, tá? E a gente vai trabalhar com a distribuição etária da população ou estrutura etária. Pensa na estrutura que nem assim, tipo os nossos ossos, né? A gente tem uma estrutura óssea que mantém a gente de pé, né? E faz com que a gente consiga se locomover, andar por aí. A população também tem uma estrutura e é isso que a gente vai olhar, tá? Então, bora aí. Aqui a gente tem
uma série de imagens para tudo ficar um pouco mais fácil antes da gente encarar aquele gráfico lá da matemática, né? A gente vai trabalhar com a pirâmide etária. A maneira de conseguir olhar mais facinho, né, como é que essa população se distribui por idade é por meio de uma coisa chamada pirâmide etária. Então a gente vai ter, depois vocês vão entender melhor, mas observa, tem uma pirâmide, toda pirâmide tem uma base, ela tem um corpo e ela tem um topo. A base dela, você vê aqui então, que são a população mais jovem, né? São as crianças, são os nossos jovens que compõem a base da pirâmide. Do lado de cá o corpo, população adulta, né? A população que é a população que vai, que trabalha, né? Que é entendida enquanto população economicamente ativa, mas isso vai ficar para depois, é um outro conceito interessante. E no topo a gente tem as pessoas mais idosas, né? Então a gente consegue dividir de forma simplista, né? De uma forma mais simples, esses 3 lugares dentro da pirâmide, e isso é bem importante na hora de a gente olhar a composição etária da nossa população, tá? Então, de um lado, também, isso é bem que a gente vai ter sempre a população masculina, né, e do outro lado a população feminina, né? Então, agora que a gente já viu a partir dessas imagens, a gente vai observar os gráficos, né? Bom, lembra lá, pirâmide, né? A pirâmide tem uma base, tem um corpo e tem um topo, tá bom? A gente está usando aqui gráfico de barras na horizontal, tá bom? Essa é a maneira que se usa para representar a pirâmide etária. A gente vai falar de Caruaru, né? Então a gente tem do lado de cá, mais próximo de mim, a pirâmide etária de Caruaru em 91 e do outro, né, a pirâmide etária de 2010. Então a gente vai olhar um pouquinho a composição da população de Caruaru nesse aspecto. Veja, em 91 a gente tem uma base bem grande, né? A base parece muito aquela pirâmide anterior que a gente viu, bem no formato de uma pirâmide tradicional. Então, o que a gente vê? Que tem uma população mais jovem, maior, né? Tem pessoas mais jovens, tem mais crianças, né? E a pirâmide ela vai se estreitando. Então, o corpo dela é menor, então a gente tem uma população adulta menor do que a população jovem, e a população mais velha ainda menor. Beleza? Essa é a primeira análise que a gente faz ao observar essa pirâmide etária. Vamos olhar de 2010, porque daí fica mais fácil de fazer a comparação e a gente já está corrigindo nosso quinto passo aqui, tá bom? A de 2010 ela é diferente da de 91. Vocês podem ver que é uma outra forma, né? A de 2010, a gente vai ter uma base que ela é mais estreita, ela é menor do que a de 91, que significa que a população jovem de Caruaru ela está diminuindo, de alguma forma, né, esse número de crianças. E aí, a gente precisa olhar para o nosso conceito da última aula. Qual foi o conceito que a gente falou na última aula relacionado a isso? A gente falou sobre a taxa de natalidade, né? Então, a taxa de natalidade em Caruaru, ela está diminuindo. A gente deu uma observada nesse aspecto e o gráfico está mostrando isso para a gente quando a gente tem esses conhecimentos sobre demografia, tá? E aí, a taxa de fecundidade também é uma questão que pode ser observada. As mulheres estão tendo menos filhos. E a gente observou que a qualidade de vida também ela cresceu e a nossa cidade ela foi crescendo, né? O espaço urbano da nossa cidade também cresce. E aí isso explica essa redução também da taxa de fecundidade e da taxa de natalidade. Tá bom? Beleza? Esses 2 gráficos, não se assuste, tá? Eles são para tentar materializar essas relações, tá? De 91 e de 2010 e como a nossa vida está em termos de população no município. Então, o que se esperava que você, a partir dessa comparação, guardasse aqui é basicamente isso, maior quantidade de jovens e adultos na nossa cidade agora em 2010, corpo mais inchado, né? O corpo ser mais inchado indica que há alguns anos atrás a taxa de natalidade e de fecundidade eram maiores, então em 91 eram maiores. Terceiro ponto, né? E os fatos que contribuem para essa transformação, maior participação das mulheres no mundo do trabalho, o uso, né, de métodos contraceptivos também que se tornou mais popular e o próprio processo de crescimento da área urbana do município, tá? O último ponto, o ápice da nossa pirâmide ele é maior do lado feminino também, então o que indica que uma expectativa de vida é maior
para as mulheres, né, no nosso município, e isso é algo recorrente, isso acontece muito em outros lugares também, beleza? Aqui a gente fecha o nosso quinto passo, tá? A gente vai trabalhar dois conceitos, olhando aquela pirâmide etária, a gente fez essa análise primeira, já está consolidada, e aí a gente tem mais dois conceitos importantes dentro da demografia. A gente tem a transição demográfica e o envelhecimento populacional. Eu vou voltar, a gente vai observando aqui, a gente vai voltar, e aí dentro desse conceito, né, da transição demográfica e do envelhecimento populacional, a gente consegue ver aqui nas nossas duas pirâmides uma mudança, né? Então a transição demográfica é essa mudança da estrutura. A gente tinha aqui a pirâmide perfeita, né, bem em formato de uma pirâmide, e aqui a gente já não tem mais aquela pirâmide daquele jeito, né? A gente tem uma mudança, então, da estrutura, da composição da nossa população como um todo. A isso se dá o nome de transição demográfica, tá? E aí fica mais fácil de entender quando a gente consegue ver dentro dessa transição demográfica o que acontece. Acontece o envelhecimento populacional. A gente falou e viu que a expectativa de vida hoje em dia da população de Caruaru é maior do que era antigamente, né? E se a expectativa de vida é maior e está nascendo menos gente, né? A mortalidade infantil está mais baixa. A gente tem a taxa de fecundidade mais baixa. Então, o que a gente vai observar? O envelhecimento da população. A gente está nesse processo, né? Existem lugares que isso já está bem mais intenso, que é quando a gente for falar sobre o caso da Itália, por exemplo, tá bom? Então, aqui a gente fecha esses dois conceitos e a gente vai caminhando para o nosso sexto passo, tá? O nosso sexto passo é uma atividade também. Então, é um convite para que você, a partir de todos esses conhecimentos que a gente vem tendo aqui, que a gente vem discutindo, esses conceitos, possa analisar o caso da Itália, comparando o caso da Itália com a nossa cidade. A gente vai trabalhar a escala, né, uma escala local e também a escala mais global, dessa forma, tá bom? Vamos lá, o convite é para que você seja, né, o geógrafo do momento aí e analise o perfil da população da Itália. Então, o que você vai fazer? Você vai receber duas pistas, tem duas pistas aí no seu caderno de atividades, e a partir dessas duas pistas, o que se espera que você faça, né? Você já pode ter feito isso anteriormente, mas o que a gente pensou? Vamos lá. Dessa forma, começando a leitura aqui, né? Você deve escrever um pequeno texto descrevendo o perfil etário desse país, explicando por que o número elevado de mortes na Itália, e também explicando possíveis consequências de ter uma composição etária como essa composição da Itália. Em seguida, a gente vai comparar as duas pirâmides, Itália e Caruaru, e procurar refletir sobre as medidas que a gente tomou durante a nossa pandemia, que a gente está vivenciando, tá bom? Tudo isso aqui vai estar nas pistas que a gente vai observar agora. Vamos lá. A primeira pista é um texto, né? Dentro desse texto, esse texto vai dar uma contextualizada sobre a situação na Itália. Então, leitura do texto. Vamos lá, começar a leitura. Então, já tenho em mãos aí, o caderno de atividades novamente olhando. Começar. Em seu trabalho publicado no site do Fórum Econômico Mundial, a pesquisadora da Universidade de Oxford apontou uma poderosa interação entre demografia e mortalidade por Covid-19. Dowd ressaltou que as medidas de distanciamento social projetadas para conter a transmissão de vírus devem considerar a composição da população por idade, contextos locais e nacionais e os laços sociais entre as gerações. Para combater a pandemia, ela sugere, portanto, garantir que o vírus não entre em contato com pessoas mais velhas, para as quais pode facilmente ser fatal. Na Itália, a família numerosa é um dos pilares da sociedade, em que os avós e avós vão pegar os netos na escola, cuidar deles, talvez fazer compras para os filhos de 30 a 40 anos, expondo-se perigosamente ao contágio. Bom, essa é uma notícia do Globo, né? Dentro dessa notícia, ele vai contextualizando como é que é a composição etária da Itália e falando sobre o modo de vida na Itália também. Então, olha como é que é importante a gente falar sobre os costumes na hora que a gente vai observar essas questões de atualidades e essa questão de saúde pública que a gente está vivendo. Primeira pista, vamos lá, segunda pista. A segunda pista, ela tem a pirâmide etária da Itália, né?
pensando na localização geográfica da Itália, né, na Europa Ocidental, no norte geoeconômico, né, são os países mais desenvolvidos que estão ali. Então, olha lá, essa pirâmide da Itália, ela é diferente das duas pirâmides anteriores. Eu já gostaria que vocês fossem observando isso. A gente vai fazer a análise da comparação em seguida. Mas a gente observa, e olha aqui do lado mais próximo de mim, né, a gente tem uma escala de 0 a 100 anos e uma população, a maioria da população, ela está acima dos 45 anos, né? Então, a composição etária na Itália, a gente tem uma maioria populacional acima dos 45 anos. Bom, então é um envelhecimento populacional, que é aquele conceito que a gente já trabalhou, cada vez mais intenso, né? Olhando aqui na nossa pista, a gente vai fazer essa comparação agora, acho que fica mais fácil de compreender. A gente tem, então, a base da pirâmide da Itália, todo mundo olhando para a Itália, a base da pirâmide da Itália muito mais baixa, então a taxa de natalidade na Itália ela é baixa, a taxa de fecundidade na Itália também é baixa, quando comparados à de Caruaru. As coisas têm que ser comparadas, que é maior que a da Itália. A explicação para isso, né, tem muito a ver com aquele ponto que a gente colocou anteriormente também, né? A localização geográfica, os processos históricos, né, daquele lugar, né? A história que a Itália tem, que é diferente da história que o Brasil tem, né? E como o desenvolvimento lá é diferente do desenvolvimento daqui. Então a gente tem que observar essas questões na hora de olhar a demografia, tá bom? Beleza, a gente conseguiu então analisar como as duas são diferentes e como o envelhecimento populacional é maior na Itália, logo a gente vai ter questões que na época a gente acreditava, né, que o coronavírus ele era mais intenso na Itália e talvez poderia ser menos intenso aqui, se a gente olhar só aquele ponto que a gente olhou no quarto passo. Mas a gente descobriu que isso não é tão verdade, porque existem questões, né, de desigualdade social, existem questões da forma como a gente se distribui populacionalmente no espaço que também são muito relevantes na hora de olhar a parte do contágio e também da forma como o coronavírus ele se espalha nos territórios. Bom, pessoal, então a gente conseguiu observar aqui, a partir das duas pistas, dois contextos, né, duas realidades diferentes. A gente observou a questão do envelhecimento populacional na Itália, né, e também como que essa parte do coronavírus, né, a contagem do coronavírus acontece de formas diferentes em dois territórios, tá bom? A pirâmide etária ele tem esse papel de a gente conseguir olhar a composição etária da nossa população e a gente caminha então para o nosso último passo, que é a parte do fechamento, né? A partir de tudo que a gente vivenciou aqui, né, dos 6 passos até chegar nesse momento. Quais foram as novas informações que você conseguiu a partir dessas explicações que a gente teve nos 2 dias, né? Quais são as reflexões novas que apareceram nesse processo? Beleza? Para isso, a gente vai retornar para o segundo passo, só para fechar aquelas perguntas de reflexão lá do começo, né? Será que não surgiram novos questionamentos, novos pontos? Coisas mais... Você não tem um conhecimento mais a fundo para responder algumas dessas perguntas? Então, a pergunta de como... Olha para a terceira pergunta, né? Como o conhecimento da geografia e da demografia pode nos ajudar a compreender e enfrentar pandemias como essa? Bom, a gente falou bastante da distribuição populacional, né, das pessoas no território, como é que elas estão, né, quem elas são, qual que é o sexo dela, qual que é a renda, né? A gente olhou a diferença também de renda entre a Itália e Caruaru, nesse caso. Então, será que esse tipo de abordagem não pode ajudar a gente na hora de pensar a nossa sociedade, como é que a gente age no território? Então, esse é um dos pontos que a gente traz aqui. Além disso, o que poderia ser diferente no mundo? A gente analisou taxas como a taxa de mortalidade infantil, né? A taxa de mortalidade infantil, ela diz também sobre questões e problemas sociais. Se a taxa de mortalidade infantil é alta em algum lugar, isso significa também que existem questões estruturais, questões de acesso à água, por exemplo, que tem a ver com medidas de proteção ao coronavírus, né? Então, tudo isso para a gente dar uma refletida, relembrar
e fechar os nossos momentos aqui. E a gente espera que você tenha aproveitado bastante essas 2 aulas. Muito obrigado também. E continuem estudando, continuem se esforçando, dando o máximo de vocês. A gente nunca para de aprender e foi um prazer. Muito obrigado e até mais.